Opa, fala pessoal! Você piscou o olho e os fundos imobiliários subiram mais de 4% em apenas um mês. Você viu o que aconteceu nesse último mês aqui? Vou até compartilhar a tela para a gente ver exatamente essa alta aqui. Estamos falando de 4,4% em apenas um mês. Isso aqui é muita coisa, tá, pessoal? E é o que eu sempre falo. A gente não pode ficar de fora do mercado, porque o mercado financeiro ele funciona assim. Em alguns momentos acontecem alguns gatilhos que realmente destravam o preço e a valorização ela acontece muito rápido lá na bolsa de valores. Então não dá para ficar de fora. Inclusive, eu acho que tem um gatilho muito importante com um grande potencial de valorização para os próximos anos que pouquíssimas pessoas estão falando. Não sei se você já ouviu falar, mas o dinheiro gringo, ele está vindo para os fundos imobiliários aqui no Brasil. Você vai ver que o impacto pode ser muito grande, tá bom? E acho que o primeiro ponto que a gente precisa comentar aqui hoje é justamente o porquê, de repente, dessa alta no mês de fevereiro dos fundos imobiliários. O que aconteceu? Bom, a gente tem um cenário bem parecido do que já vinha acontecendo, mas com algumas pequenas mudanças que fazem bastante diferença aqui na precificação dos FIIs. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que ver, tanto taxa Selic quanto inflação. E eu tenho um ponto aqui importante para compartilhar com vocês. Veja, eu já estou aqui no Banco Central do Brasil, que ele mostra o Boletim Focus toda segunda-feira, e mais uma vez a expectativa de alta da inflação, medida aqui pelo IPCA. Pessoal, isso aqui me preocupa muito, tá? Eu vou até colocar uma outra notícia aqui na tela. 18 semanas seguidas, a perspectiva da inflação aumentou. A gente sabe que inflação alta diminui o poder de compra, né, da população, mas mais do que isso, nós somos investidores. A gente quer sempre superar a inflação, sempre superar o IPCA. Né? Então, por que eu ressalto isso daqui, principalmente num vídeo sobre fundos imobiliários? Não esqueçam dos fundos imobiliários de papéis, ok? Fundo imobiliário de papel, a sua grande maioria, pelo menos aí metade da composição de um fundo imobiliário de papel, tem contratos atrelados à inflação. Então, se a inflação subir, a rentabilidade, o dividendo dos fundos de papéis também vai subir, ok? Então a gente vê muita gente preocupada, falando, pô, fundos imobiliários não é interessante, não vale a pena, desvalorizou lá na Bolsa de Valores nesse último ano. Cara, não olhe apenas para isso, olhe para o dividendo e a proteção contra a inflação, tá bom? Não dá para a gente falar assim, fundo imobiliário só cai. Mas olha os fundos de papéis, né, que nem caíram muito e estão com um dividendo super alto. Não esqueça dos fundos de papéis, tá bom? Agora, por outro lado, aqui no Boletim Focus, o que a gente tem com a taxa Selic? Projeção de 15% ao ano na taxa Selic, ou seja, temos ainda mais algumas altas. Mas, pô, Ricardo, normalmente quando aumenta a taxa Selic, os fundos imobiliários caem, certo? Por que na média do IFIX aqui subiu quase 4%, um pouco mais de 4% em apenas um mês? É porque o mercado financeiro ele trabalha com expectativas. E a taxa Selic, ela também tem uma expectativa. E a gente consegue ver através de algo que se chama curva de juros. Então a gente não precisa ficar só aqui no Boletim Focus e eu vou te mostrar isso agora. Veja que importante, tá? Se a gente entrar no site da Ambima, a gente consegue ver essa curva de juros, que seria uma perspectiva e uma expectativa que está precificada pelo mercado financeiro de quanto vai estar a taxa de juros, ou seja, a Selic aqui no Brasil, para os próximos meses e anos, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui na tela para a gente ver essa curva aqui maior. Então, a perspectiva dessa curva de juros, ó, aproximadamente daqui a 200 dias úteis lá para frente, 14,5. Para 705 dias úteis, 14,4. Veja que tem uma curva assim, mas está tudo muito parecido, ó, 14,7, 14,8. Então, essa perspectiva, ela está um pouco mais estável. E aí, agora eu vou te mostrar que essa perspectiva, que essa expectativa mudou de um mês para cá. Por isso que isso fez preço lá nos fundos imobiliários. Quer ver só? Eu tenho aqui um outro gráfico, também eu vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para vocês verem, que mostra a curva de juros do Brasil para daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos.
Então eu vou focar aqui para explicar esse gráfico para você nessa aba aqui de 2 anos. Então veja, essa linha azul claro é a expectativa do mercado financeiro para a taxa Selic daqui a 2 anos. Era algo em torno de 9,86. Veja como isso mudou. Atualmente, essa perspectiva está em 14,68, nessa linha aqui um pouco mais azul escura, talvez mais para o preto. Só que o que eu quero ressaltar aqui com você, há um mês, né, ou seja, um mês atrás, essa expectativa era 15,33, que é essa linha mais avermelhada aqui, meio marrom. Então você viu que de um mês para cá, essa expectativa da curva de juros futura baixou. Né? Então, embora lá no Boletim Focus a gente veja a expectativa para 15%, a precificação aqui da curva de juros pelo mercado financeiro é um pouco mais baixa. Quanto? Algo em torno de 14,68, 14,7 para 15,3, a gente está falando de uma queda aí substancial, né? Não é ainda nada de 2 dígitos, né? A gente não está mais com aquela perspectiva de taxa Selic a 9, mas agora está um pouquinho menor. E isso já fez preço lá no mercado dos fundos imobiliários. Então, é um gatilho importante de valorização. E aí, eu vou até compartilhar com vocês, porque na média, o IFIX subiu 4%, mas tem alguns fundos que subiram até mais que isso. Quais? Aqueles que estão mais descontados, principalmente fundos de tijolos. Eu estou aqui no ranking de FIIs mais buscados dentro do site do Investidor 10. Eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Por exemplo, XPML 11, de um mês para cá, vamos ver quanto ele subiu. 1,14%. Nada mal, né? 1% de valorização em apenas um mês. Agora veja o HGLG 11. Né? A gente tem aqui o retorno em um mês de 3,54. Tá? Então, isso está sendo precificado já no mercado. BTLG 11, por exemplo, ó, uma alta de 6,07. Então, a gente está vivendo esse cenário, que a gente tem muito fundo imobiliário barato. E aí, qualquer gatilho no curto prazo pode fazer ele valorizar e gatilhos no longo prazo também. E é isso que eu preciso compartilhar com você agora, pessoal. Pouca gente fala sobre isso, mas pode estar vindo um dinheiro bem pesado, bem grande para o mercado de fundos imobiliários no Brasil, que isso pode provocar uma valorização, ou até mais uma maturidade do mercado, uma certa estabilização, né? Porque a gente tem muito investidor pessoa física, né? Quase 76%, se eu não me engano, dos investimentos em FIIs no Brasil são feitos por pessoas físicas. Quando o investidor institucional vem, ele traz mais dinheiro, ele traz estabilidade e ele traz potencial de valorização. É o que a gente olha no mercado de ações da B3, né, da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Quase metade do dinheiro que tem na B3 é dinheiro gringo, né? Então isso faz muito peso, isso faz muito preço. E agora a gente está vendo um movimento muito interessante dos fundos imobiliários brasileiros se abrirem para o exterior e tem dinheiro gringo vindo para cá agora. E isso pode aumentar. Eu vou compartilhar com vocês essa notícia aqui na tela, porque na minha visão isso é revolucionário, tá? Os fundos imobiliários querem virar REITs, né, e atrair ainda mais o investidor estrangeiro. A gente sabe que os REITs são os primos dos fundos imobiliários, né? Seriam os fundos imobiliários norte-americanos, mas eles são globais. E ora, um imóvel aqui no Brasil também pode ser um REIT, né? Ele também é um conjunto de ativos imobiliários e ele pode sim estar nos olhos do investidor internacional também. E já estão, ó, como a gente consegue ver aqui, ó, em alguns anos a gente teve um salto de 7% de investimentos estrangeiros para 14%, tá? Isso aqui é bem relevante. Esse dinheiro gringo ele é bem pesado. E aí eu vou até descer aqui na tela, que ele mostra que já tem fundo imobiliário brasileiro que faz parte de índices globais. Por exemplo, esse índice aqui, o FTSE EPRA NA REIT Global Real Estate, é um monte de sigla aqui, mas eu vou te explicar, tá? A FTSE e a EPRA são instituições europeias, que eu consegui uma apresentação aqui para compartilhar com vocês. Então, é o mercado europeu. NA REIT é do mercado norte-americano. Então, eles têm índices de mercado e aí tem ETFs que seguem esses índices. Real estate seria mercado imobiliário global, né? Então, a gente tem Real Estate Index, ou seja, o índice de imobiliário global, feito por essas instituições. A NA REIT, que é norte-americana, e essas outras duas instituições que são europeias.
Então, olha só, pessoal, já tem gringo investindo no Brasil e isso pode aumentar bastante. Veja só, eu vou compartilhar aqui nessa apresentação da EPRA, que é essa instituição europeia, eles mostram que alguns países estão trabalhando duro para promover o seu mercado imobiliário, seu mercado de REITs, né, investimentos imobiliários, e tem dado certo. Então, por exemplo, a Arábia Saudita simplesmente melhorou os seus reportes, colocou ali os seus relatórios gerenciais em inglês e já conseguiu fazer parte desses índices. A Índia melhorou a sua regulamentação, a Coreia do Sul também, só melhorando o relatório gerencial, já conseguiu entrar. E isso está acontecendo com os fundos imobiliários brasileiros também. As gestões dos principais FIIs aqui no Brasil estão começando a fazer esse dever de casa, colocar todo o seu material, regulamentação, os fatos relevantes, enfim, todo o seu material de estudo, né, os relatórios gerenciais, também em inglês para ter essa visão global e acessar essas instituições europeias ou norte-americanas para fazer uma divulgação, né? Isso é importante, porque isso pode trazer mais dinheiro para o nosso mercado, tá? E possivelmente mais valorização. Então isso já está acontecendo e aqui ele mostra um pouco desse potencial, tá? A gente vê claramente que o número de REITs, né, já chamando os fundos imobiliários brasileiros de REITs, crescendo muito ao longo dos anos, né, valor de mercado também, e aí o potencial, falando globalmente, dessa inclusão dos REITs brasileiros, são uma grande oportunidade, porque veja, vou falar desse gráfico que está aqui embaixo, né, que é o índice de mercados emergentes, ou seja, países não aqueles mais desenvolvidos. Então, o Brasil é um país emergente, assim como grande parte da Ásia, que seria esse amarelinho aqui, o APAC. Emergent Markets, né? Essa linha cinza aqui, esse campo cinza, são outros países emergentes. Agora, aqui em azul, está só um recorte de países emergentes, incluindo Brasil, México e Chile. Então, veja que o Brasil representa menos até que o México nesse índice, só 5,4, mas existe uma projeção aqui desse potencial de inclusão dos REITs brasileiros nesse índice, no índice de mercado emergente do NA-REIT, simplesmente fazendo esses procedimentos, de aumentar para, de repente, 13,9 e superar o México, superar o Chile e ter uma fatia muito mais relevante quando pensa-se em mercados emergentes, tá? Então isso já está acontecendo, isso é importante. Então essa instituição, a FTSE, já está incluindo REITs brasileiros. Eu vi uma postagem no LinkedIn também muito legal de um diretor da S&P Dow Jones Índice. Então, S&P é gigantesca, né? Uma das maiores instituições do mundo e tem um índice lá que é o MCSI, que também já está começando a incluir o Brasil na lista de países reconhecidos como REITs, né? Seriam os Real Estate Investment Trusts, tá? Ainda não é algo definitivo, mas eu vejo aqui um potencial futuro bem interessante e eu estou bem de olho nesse possível gatilho com a chegada de gringos aqui no Brasil. E para você que chegou aqui nessa parte do vídeo, tem um grande presente para você, tá? Você sabe que eu tenho uma parceria com a Toro Investimentos aqui no canal, que é a corretora que eu uso para fazer meus investimentos, e quem abrir conta através desse meu link que está na descrição pode receber acesso a uma mentoria coletiva comigo já nos próximos dias, nos próximos meses, tá bom? Então você abre a conta pelo link que está aqui na descrição, depois você ativa ela, ou seja, manda algum dinheiro para investir, você vai receber um e-mail da Toro confirmando essa operação, você me encaminha esse e-mail, tá? Para relacionamento@lucrofc.com.br e eu libero acesso para a nossa mentoria coletiva, tá bom? Você vai ter acesso a mim, a outros alunos, são só 30 vagas e a gente vai poder conversar sobre as grandes oportunidades de investimento, tá bom? É uma parceria só para quem pegar nesse link e abrir sua conta, ativar sua conta lá na Toro Investimentos, beleza? Estou te esperando por aqui. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.